Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer um vídeo acerca do que é a canonização, qual história que é essa. Ou seja, a Bíblia que se tem hoje, essa Bíblia, composta de 27 livros, no caso o Novo Testamento, passou por um processo que chama-se processo de canonização. Então, antes da canonização, antes de oficializar os 27 livros, todas as cartas, todos os registros escritos pelos apóstolos, eles eram divulgados em todas as igrejas, vamos dizer assim, grupo de pessoas reunidas em determinados locais. Então era divulgada a carta dos apóstolos e de outras pessoas que seguiam os apóstolos. Então o que vocês vão estar vendo no telão é concernente um pouco desse fundo histórico do que é a canonização, do que é o fechamento desses 27 livros, quem fizeram parte disso. E depois eu vou estar trabalhando acerca do livro do Apocalipse, a canonização do Apocalipse e capítulo por capítulo. Bom, eu coloco aqui as considerações preliminares que você está vendo no telão. O cano, o que é o cano? É a coleção de 27 livros que a igreja, no caso, igreja que não é templo, tá? Grupo de pessoas, recebe como parte construtiva do Novo Testamento. A história do cano é a história do processo pelo qual esses livros foram reunidos e o valor deles oficialmente gerou o Novo Testamento oficialmente reconhecido. O processo de canonização foi gradual, sendo avançado por necessidades definidas e, entretanto, inquestionavelmente contínuo. Há duas considerações de sua construção e são. Agora eu faço essas duas construções. Primeiro eu vou abordar os cristãos primitivos, que eles tiveram o Antigo Testamento e depois nenhuma intenção esses escritores tiveram em escrever um Novo Testamento que se tem hoje. Bom, vamos para a primeira parte. Os cristãos primitivos tiveram em mãos o que para eles era a Bíblia, isto é, os livros do Antigo Testamento. Então, para o período dos cristãos primitivos, dentro do primeiro século, a Bíblia para eles era o Antigo Testamento. Esses foram usados a uma extensão surpreendente na instrução cristã durante um século inteiro depois da morte de Jesus. Então o que Jesus utiliza não é o Novo Testamento que se tem hoje. Jesus utiliza o Antigo Testamento. Eu estou colocando essa linguagem para vocês compreenderem, porque no tempo de Jesus não existia Novo Testamento, esses registros. Então o que era a Bíblia para os cristãos após a morte de Jesus, até o primeiro século, era o Antigo Testamento. Isso era a Bíblia para os cristãos primitivos. Bom, agora vamos entender a segunda postura. Quando iniciaram o trabalho de escrever uma carta, ninguém teve o propósito definido de contribuir para a formação do que se chama hoje de Bíblia. Então, quando Paulo escreve as suas cartas, os evangelhos, Pedro e tantos outros que são considerados apócrifos e pseudepígrafos, que não fazem parte do cano do Novo Testamento, nenhum desses escritores, quando escreveram o conteúdo devidamente nas suas cartas, eles não tiveram o propósito de construir o que nós temos hoje chamado de Bíblia. Não era a intenção e não foi a intenção. Então, quando Mateus escreve evangelho, ele não faz na intenção, falar, eu vou escrever esse evangelho porque isso vai fazer parte da Bíblia, do que o povo no século XXI vai chamar de Bíblia. Não, isso não existe. Paulo, quando escreveu suas cartas para cada uma das igrejas o qual ele direcionou, Paulo não escreveu a carta para a igreja de Corinto pensando, mentalizando que estaria em um compêndio, em um grupo de 27 livros, que isso estaria futuramente, que se isso iria se prolongar até o século XXI. Ou seja, nenhum deles tiveram essa intenção de escrever para fazer parte do que nós chamamos de Bíblia hoje. Ou seja, nenhum deles tiveram a intenção de fazer uma Bíblia, pegar aqui, conforme hoje nós temos, e ler o Novo Testamento, e muito menos o Antigo Testamento. Nenhum deles tiveram essa intenção de fazer, no caso, um grupo de livros. Bom, todos os escritores do Novo Testamento olharam para o fim como algo próximo. Sempre o fim para eles era algo próximo, e não delongas, lá no aquém. As suas palavras eram apenas para satisfazer as necessidades definidas em suas
definidas em suas e nas vidas de outras pessoas a eles relacionados. Então, ou seja, qual era o objetivo deles escrever? Era justamente para atender a necessidade das pessoas em termos de instrução, em termos de conforto. Esse sempre foi o motivo de cada um dos escritores chamados do Novo Testamento. Bom, não houve nenhum pensamento de criar uma literatura sagrada nova ou uma literatura sagrada. Não houve essa pretensão. As circunstâncias e influências que provocaram este resultado são brevemente fixadas adiante. Agora eu vou colocar essa ideologia que não houve nenhum processo deles mistificarem e colocarem algo sagrado para que isso se prolongasse após a morte de cada um deles. Então eles escreveram para situações específicas do seu tempo e do seu momento, voltando que eles nunca tiveram a intenção de registrar o que nós temos hoje como Bíblia, tá? Nenhuma intenção, não tiveram essa ideologia. Isso veio pelos pais da igreja, que é que eu vou estar colocando aqui agora. Bom, o processo em 3 fases. Para conveniência de definição, de impressão, o processo inteiro pode ser separado em 3 fases. Então eu vou separar a primeira fase, o tempo dos apóstolos até 170 depois de Cristo, os anos finais do 2º século e o início do 3º século, então eu vou colocar entre 170 a 220, do 3º ao 4º século, deixa eu subir um pouquinho aqui, que nós temos, no primeiro se busca as evidências do crescimento em avaliação ao valor estranho das escritas do Novo Testamento. No segundo, se descobre o reconhecimento claro, uma grande parte destas escritas como sagrado e autorizado. No terceiro, então, a sagrado e autorizado, segunda parte, e a terceira parte, no terceiro, a aceitação do cânon completo, tanto no leste como no oeste. Aí que o negócio muda. Então, na terceira fase. Primeira fase, eu vou aqui dos apóstolos a 170 depois de Cristo. O que ocorre nesse cenário? Vários personagens aparecem que utilizam as escrituras. Volto. Até então, no tempo que eu vou ler nesse primeiro período aqui, dos apóstolos a 170, não existia o que se chama Bíblia, tá? Novo Testamento. Não existiam esses 27 livros ainda agrupados. Eram várias cartas, vários livros, aleatoriamente se passava na mão das pessoas. Tanto o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Bartolomeu, o livro apocalíptico de Pedro. Ou seja, tem tantos outros livros que circulavam naquela época que quando chegou a canonização, os pais da igreja colocaram aquilo que eles quiseram colocar. Então eles instituíram uma regra e eles mesmos desconstruíram a regra que eles mesmos estabeleceram. Bom, Clemente de Roma, Inácio e Policarpo. O primeiro período estende-se a 170 depois de Cristo, ou seja, ao final do primeiro século, todos os livros do Novo Testamento eram existentes. Agora vem a pergunta: que todos os livros são esses existentes? Não são apenas esses 27 livros que vocês têm aí no Novo Testamento. Eram muitos outros livros, tá? Então tinha lá o Pastor de Hermas, Carta de Clemente, Evangelho de Pedro, Evangelho de Filipe, de Bartolomeu, Evangelho da Infância de Jesus, livro apocalíptico de Pedro, livro apocalíptico de Paulo. Paulo também tem o livro apocalíptico, tem também, porém não foi canonizado, e assim sucessivamente, tá? Eles eram como tesouros de determinadas igrejas, extensamente separados e honrados como contendo as palavras de Jesus ou o ensino dos 12 apóstolos. Então o que eles aceitavam na época, antes do cânon? O que eles propagavam? Os ensinos dos apóstolos e os ensinos que retratavam de Jesus, tá? Por isso que você vai entender porque o Evangelho de Lucas acabou fazendo parte do cânon. Porque Lucas não era apóstolo e nenhum apóstolo endossou o que Lucas escreveu, e Lucas não escreve por inspiração. Lucas escreve por conveniência. Isso está registrado no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, deixa bem claro que ele escreve por conveniência e não por inspiração, tá? Mas os pais da igreja canonizaram porque o Evangelho de Lucas fala acerca da pessoa de Jesus, tá? Sobre isso eu tenho um vídeo aí na internet, você pode assistir. Os primeiros livros a serem reconhecidos eram aqueles que gozavam a autoridade de Jesus. Ou, em outras palavras, aqueles que faziam menção da obra e do progresso do ministério de Jesus por intermédio da pessoa dos apóstolos após a ascensão de Jesus.
O crescimento da igreja e a partida dos apóstolos para terras distantes enfatizaram o valor dos escritos do Novo Testamento. No início do período primitivo, houve o desejo de que cada igreja obtivesse instrução de cada carta para que houvesse um meio de conduta ideal. Então, o que ocorreu? Então, se pegavam as cartas dos apóstolos, escreviam, copiavam, se faziam várias cópias, e isso era propagado em todo o seio cristão da época ali do primeiro século, tá? Policarpo, a data é duvidosa, alguns acreditam que ele é de 110 depois de Cristo, já está ali pertinho ali do apóstolo João, escrevendo aos filipenses. Então você vê que Policarpo escreve aos filipenses. Ele diz assim a sua carta, o conteúdo: eu recebi as vossas cartas, como também as de Inácio, era outro pai da igreja. Vocês recomendam que eu envie para a Síria. Eu tão farei pessoalmente ou por outros meios. Em retorno, eu lhes envio a carta de Inácio, como também outras que eu tenho em minhas mãos, as quais vocês pediram. Elas servirão para edificar a fé e a perseverança. Aqui está a bibliografia, a carta aos Filipenses, tá? Então, Policarpo, a igreja de Filipo, né, que todo mundo conhece, que Paulo escreve carta aos Filipenses, também esse Policarpo e Inácio, ambos escreveram também carta aos Filipenses. Esta é uma ilustração do que deve ter acontecido para avançar o conhecimento das escritas dos apóstolos. Até que ponto os livros do Novo Testamento começaram a serem difundidos é impossível dizer, mas é justo deduzir que uma coleção das epístolas de Paulo já existia no período de Policarpo, quando escreveu aos Filipenses, e quando Inácio escreveu as suas 7 cartas para as igrejas da Ásia Menor, assim como o livro do Apocalipse foi escrito para essas 7 igrejas da Ásia Menor. E um outro personagem, Inácio, também escreveu para essas 7 igrejas também, tá? Isto aproximadamente em 115 depois de Cristo. Então, Inácio também escreveu para as 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse. Clemente de Roma, ele é de 95 depois de Cristo. Escreveu uma carta em nome dos cristãos de Roma para os de Corinto, para a igreja de Corinto. Na carta, ele faz menção de registros encontrados em Mateus, Lucas, dando isto uma retribuição grátis. Ele foi influenciado muito pelas epístolas aos Hebreus. Ele reconhece Romanos, Coríntios e também a menção de 1 Timóteo, Tito, 1 de Pedro e Efésios. Então o próprio Clemente de Roma, então ele já tinha tido contato com esses livros que já estavam sendo propagados em sua região. Lembra, no tempo desses pais da igreja, o Novo Testamento ainda não existia fechado como livro. Porém, todas as cartas se circulavam. Então, imagine naquela época saber o que era inspirado, o que não era inspirado, o que era, o que não era. Então, muitos davam prioridade às cartas que eram designadas pelos apóstolos, aquelas que tinham a assinatura do apóstolo. Porém, hoje nenhum manuscrito possui mais isso. Se tem uma ideologia, uma possibilidade que aquela carta pertence a tal fulano, tá? As epístolas de Inácio 115 depois de Cristo, tem muita semelhança ao conteúdo dos evangelhos em vários lugares, como Efésios capítulo 5, Romanos 6 e 7. E incorpora muitas relações em suas cartas semelhantes à das epístolas paulinas. A epístola de Policarpo, já um outro pai da igreja, faz uso de Filipenses e, além disto, cita 9 das outras epístolas de Paulo. Inácio cita Mateus, aparentemente de memória, também 1 Pedro e 1 de João, tá? Com respeito ao que Clemente, Policarpo e Inácio escreveram, não é o bastante para dizer que eles nos trazem reminiscências ou cotações disto ou daqueles livros. Ou seja, não é um fato corroborado que ateste, né? Então é uma ideologia apenas. O ensino dos 12 apóstolos, que alguns chamam de Didaquê, que vem aproximadamente 120 depois de Cristo em sua forma presente. Aí vem a Epístola de Barnabé, também existe a Epístola de Barnabé, que é de 130, e o Pastor de Hermas, que é de 130 depois de Cristo, que alguns desses livros fazem parte do Códice Vaticano, que hoje está lá na Biblioteca do Vaticano. Existem esses livros nesse Códice Vaticano. Esses exibem os mesmos fenômenos, assim como está atestado nas escritas de Clemente, Inácio e Policarpo, tá? Pais da igreja. Agora vamos ver os valores dos escritos. Então vou falar um pouquinho sobre os gnósticos, Márcio. Mas primeiro, vou falar acerca de Basílides, considerado o grande mestre que ensinou na Alexandria, o maior berço de conhecimento filosófico, teológico da época, tá? Então nós estamos tratando de pessoas aqui com conhecimento.
não com pessoas leigas, né? E as pessoas recriminam tanto conhecimento, ou seja, a formação de que vocês chamam aí de Bíblia, de Novo Testamento, teve que vir por parte de estudiosos. Você veja bem, né? Mas deixa para lá. Durante o reinado de Adriano em 117 d.C., teve por tradição a autoridade dos apóstolos Matias e Gláucias, intérprete alegado de Pedro. Então, tanto Matias e Gláucias eram intérprete, tá? Alegado de Pedro. Ele testemunhou Mateus, Lucas, João, Romanos, 1 Coríntios, Efésios, Colossenses, no esforço para recomendar suas doutrinas, tá bom? O mais notável dos gnósticos era Márcion, um nativo de Pontos. Ele foi para Roma em 140 d.C. Em defesa das suas visões, ele formou seu próprio cânon, que consistia no Evangelho de Lucas e 10 das epístolas de Paulo. Apenas isso. Então, o que aconteceu? No período desses pais da igreja, antes que esse cânon existisse, antes que a Bíblia existisse, cada um respeitava e utilizava aquilo que achava por bem e por bom. Fim de história. Então, para Márcio, um grande teólogo, ele achava que para ele, que Bíblia para ele era apenas o Evangelho de Lucas e 10 das epístolas de Paulo. Então, ele rejeitou as epístolas pastorais, o livro de Hebreus, Mateus, Marcos, João, Atos, as epístolas católicas e o Apocalipse. E fez uma recensão do Evangelho de Lucas e as epístolas de Paulo que ele aceitava. Então, o que ele fez? Então, ele fez uma nova recensão, uma atualização, né? Como existe hoje a Bíblia, ao meio da revista atualizada, ao meio da revista corrigida. Foi isso que ele fez com o Evangelho de Lucas dentro do seu códice grego. Então não existia a Bíblia na época desses homens. A Bíblia só veio existir se você tem mãos, que você usa, que você diviniza, e só veio existir num fator humano lá no finalzinho já do século IV. E nós estamos falando do primeiro século e segundo século aqui, que não existia. Existiam os livros, todos, até os apócrifos e pseudepígrafos, mas um livro fechadinho como norma de conduta e regra, que muitos aí falam, se fazem e utilizam, não existia nessa época, tá? Então só para dar uma luz aí para você, tá bom? Então a importância do seu trabalho, no caso aqui de Marcion, está no fato de que ele é quem dá a primeira evidência clara da canonização das epístolas de Paulo. Então o que é a canonização? O fechamento. Então ele, Marcion, que você vê, ele era um gnóstico, ele começa a dar esse fechamento das epístolas de Paulo, como regras, como boas para divulgação, para cópias e tal. Vamos falar agora do período de 170 a 220 depois de Cristo. O período de 170 depois de Cristo a 220 inicia a idade de uma literatura teológica volumosa, ocupando os grandes assuntos do cânon da igreja e do credo, tá? É o período dos grandes nomes como, aí vem Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, representando a Ásia Menor, Egito e África, as três maiores regiões ali da época, tá? Irineu, vamos lá falar um pouquinho sobre Irineu. Quem foi Irineu? Nasceu na Ásia Menor, viveu e ensinou em Roma e se tornou bispo de Lyons posteriormente. Fora discípulo de Policarpo, o qual também fora discípulo do apóstolo João. Defensor sério da verdade, ele fez do Novo Testamento, em grande parte, a sua autoridade. Os 4 evangelhos, Atos, as epístolas de Paulo e a maioria das epístolas católicas e o Apocalipse é para ele, apenas ele, Irineu, a Bíblia em o sentido mais pleno da verdade, o qual ele considerou genuíno e autorizados, assim como em seu tempo o Antigo Testamento já era. Então, para Irineu, esse era o conceito de Irineu, tá? Tertuliano, outro pai da igreja, segue a mesma posição, enquanto Clemente de Alexandria aceita apenas os 4 evangelhos como a Bíblia, tá? Então, no final do segundo século foi resolvido o cânon dos evangelhos. Então, no final do segundo século foi resolvido o quê? O cânon dos evangelhos, não da Bíblia toda, tá? Não do Novo Testamento todo, apenas dos evangelhos. Esse cânon dos evangelhos é onde eles começaram a discutir aí o que vai fazer parte dos evangelhos aí. Nós vamos colocar 4 evangelhos, 5, 10, 20, 30, quantos evangelhos nós vamos colocar? Né? Tinha o evangelho de Pedro, o evangelho de Bartolomeu e tantos outros evangelhos. Então, aí vai que eles começam a oficializar um fechamento, eles começam a padronizar. Essa padronização não tem nada a ver com inspiração, tá?
Eles padronizaram um sistema humano, tá? Não tem nada a ver de Espírito Santo descer, falar no ouvido deles, dos pais da igreja, quais livros iriam fazer parte, isso não existe, é totalmente humano, tá? Não tem nada a ver, nada divino aí, essa canonização, tá bom? Continue o raciocínio aqui. O mesmo aconteceu com as epístolas de Paulo, ok, vamos lá. Irineu fez mais de 200 citações de Paulo. Ele foi considerado, Irineu, o maior defensor das epístolas de Paulo. Pode-se dizer que o cano do Novo Testamento era para ele apenas os evangelhos e os apóstolos, só, tá? O título Novo Testamento, esse vocábulo Novo Testamento, parece ter sido usado pela primeira vez por um escritor desconhecido contra o montanismo, tá? Aproximadamente 193 depois de Cristo. Após Orígenes, escritos posteriores, é que este termo é utilizado. Então o termo Novo Testamento é utilizado após o pai da igreja chamado Orígenes, tá bom? Fala um pouquinho sobre o fragmento muratoriano. O fragmento muratoriano é assim denominado porque sua descoberta em 1740 se deu pelo bibliotecário de Milão Muratori. Sua datação está perto do fim do segundo século. É de interesse vital no estudo da história do cano, pois registra uma lista dos livros do Novo Testamento. Contém os evangelhos, só que inicia com Marcos, mas Mateus é claramente incluído. Atos, as epístolas de Paulo, Apocalipse, 1º e 2º João e Judas. Só isso. Então esse cano muratoriano, então ele traz já um registro do que se circulava ali como oficializado, como canônico para os pais da época. Era apenas isso. Então se você for ver, tem tantos outros livros que nem era considerado como canônico, tá? Vamos continuar a leitura. Não menciona 1ª e 2ª Pedro, Hebreus, Tiago. Nesta lista se tem a posição do cânon do final do segundo século. Porém, a canonização não foi feita no segundo século, tá? Foi após. 7 livros não tiveram, contudo, um lugar seguro ao lado dos evangelhos e as cartas de Paulo, como também as igrejas da Palestina e Síria rejeitaram o Apocalipse por muito tempo, enquanto algumas das epístolas católicas estavam no Egito, considerado duvidoso. A história da aceitação final do cânon e seus livros só se deram perto do início do terceiro século, tá? Vamos avançar na história. Agora vamos falar do terceiro e quarto século. Então vamos tratar primeiro de Orígenes. Quem foi Orígenes na história? Vamos lá. Orígenes nasceu na Alexandria, aproximadamente em 185 d.C. Em 203 foi designado bispo. Morreu em 254. A sua fama se deu na habilidade com os manuscritos, que é o que eu lido. Ele foi considerado como o maior exegeta. Entretanto, ele trabalhou laboriosamente e prosperamente em outros campos. O seu testemunho é de valor alto, não simplesmente por causa dos seus próprios estudos, mas também por causa de seu conhecimento, o qual usava em debates nos centros do cristianismo no mundo de seu tempo. Apenas os evangelhos, as epístolas de Paulo e Atos, que ele aceitou como canônico. Então ele aceitou apenas o quê? Como canônico, tá? Os evangelhos, as epístolas de Paulo e Atos. O restante ele não considerava canônico. E foi um excelente pai da igreja, um exímio estudioso e um crítico, tá? E há muitas referências concernentes na história concernente a esse pai da igreja. Um outro pai da igreja chama-se Dionísio. Outro nome notável desse século é Dionísio de Alexandria também, um discípulo de Orígenes. A discussão mais interessante dele está em considerar o livro do Apocalipse a um João desconhecido, mas ele não ignora sua inspiração. Então ele não ignora a inspiração de Dionísio do livro do Apocalipse, porém ele não atribui o livro do Apocalipse a João o apóstolo, tá? Então coloca um personagem desconhecido. Sobre isso eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso daí. É um fato singular que a igreja ocidental o aceitou logo de início, enquanto sua posição no Oriente foi variável. Com respeito às epístolas católicas, Dionísio apoia Tiago, 2ª e 3ª de João, mas não 2º Pedro e Judas. Então ele não aceita nem a 2ª epístola de Pedro e muito menos a epístola de Judas. Falar um pouquinho sobre Cipriano. Cipriano, vamos lá, no oeste
O nome desse Cipriano foi bispo de Cartago, 248 a 258. Era muito influente, ele estava muito comprometido em controvérsia, mas um homem de grande força pessoal. O livro do Apocalipse, que honrou altamente, foi uma pessoa que honrou o livro do Apocalipse, mas concernente ao livro de Hebreus, ele não considerava como canônico. Ele também recorre a só duas das epístolas católicas, primeira de Pedro e primeira de João. Então você vê que dentre os pais da igreja, não existia uma unanimidade entre eles, não existia. Ou seja, não, o cânon é isso. Então, por isso que depois foi existir a oficialização da canonização. Para acabar com o quê? Para acabar com isso, porque isso gerava bagunça. Então, eram muitas cartas. Agora, vem a pergunta, por que não canonizaram tudo, então? Né? Já que Pedro escreveu Evangelho, Pedro escreveu um livro apocalíptico, como assim Paulo escreveu um livro apocalíptico, como Bartolomeu, né, como os outros apóstolos que seguiram Jesus também escreveram cartas, já por que não canonizaram logo tudo então? Se a regra estabelecida para a canonização é que para que fizesse parte, né, do que se tem como Bíblia hoje, 27 livros, o Novo Testamento, deveria ter sido escrito por um apóstolo. Se não foi escrito por um apóstolo deveria endossar aquele que não era apóstolo e escreveu. É uma via de regra muito lógica. Então colocasse o Evangelho de Pedro, então, não, professor, não colocou porque entrava em confronto com os outros evangelhos, mas não foi escrito por apóstolo. E daí? Por que não vai colocar? Professor, não pôde colocar porque ia falar lá que Jesus foi casado, Jesus teve um casal de filhos. Por quê? Por que não colocou? Só por causa disso? Então foi por interesses pessoais, né? Porque nesse tempo estava a discussão acerca da humanidade e divindade de Jesus, estava a discussão da trindade, né? Então, para colocar um Jesus 100% divino, tem que excluir que ele foi casado, que ele teve filho, e tantas outras coisas. Para que vai colocar um conteúdo desse? Para gerar mais problema e mais polêmica na cabeça das pessoas? Mas então eles mesmos quebraram as suas devidas regras. Poderia ter colocado, né? E que as pessoas estudassem, tivessem o conhecimento, mas não tem problema não. Fique em paz, que ainda vou fazer um vídeo sobre todos esses livros que poderiam estar no Novo Testamento e não estão. E aqueles que estão no Novo Testamento não deveriam estar e estão, tá? Nós vamos continuar aqui para fecharmos esse raciocínio. Para finalizar, nosso irmão agora aqui é Eusébio. Início do quarto século, tá? Bispo de Cesareia, antes de 315, os critérios para cada um deles eram... no caso de Eusébio aqui, para que um livro para ele fosse aceitável, tá? Desses que tem hoje aí, tá? Dos evangelhos que foram canonizados, 27, poderia ter sido muito mais. Autenticidade e apostolicidade era o critério para ele. E na lista dele houve, ou seja, os evangelhos, Atos, as epístolas de Paulo. Entretanto, os livros disputados, isto é, os que foram reconhecidos parcialmente foram, parcial. Tiago, Judas, 2 Pedro e 2 de João. Já o livro do Apocalipse, ele não estava seguro, excluiu. Vê-se que não houve muito avanço no terceiro século. Então vou subir um pouquinho mais aqui. Tudo isso demonstra que nenhuma decisão oficial e nem uniformidade ao cânon foi uso da igreja. Na metade do quarto século, repetiu-se e foram feitos esforços para acabar com a incerteza. Então, lá no quarto século, ou seja, então Jesus morre em 34, já existem os apóstolos já morreram. Depois de 300 anos, estavam as cartas rodando e cada um estava vivendo a sua vida, né? Uns tinham Apocalipse, outros não tinham, uns aceitavam, outros não aceitavam. Um aceitava Apocalipse de Pedro, outro de João, e assim sucessivamente. Só que depois que oficializaram isso, que você chama de Bíblia hoje, de Novo Testamento, por isso que está essa doideira hoje, por isso que está essa loucura hoje, cada um tem a sua interpretação. E agora, né? Coitado deles, né? Coitado não, coitado de nós. Porque a riqueza para eles era muito mais do que hoje. Aí as pessoas divinizaram, construíram essa divinização, ou seja, eles colocaram, isso aqui é canônico, isso é um apócrifo, ó, não é inspirado. Quem falou que não é inspirado? Os pais da igreja, né? Deixa para lá. Vamos falar de Atanásio. Isso. Atanásio, em uma de suas cartas pastorais, com relação à publicação do calendário eclesiástico, dá uma lista dos livros que ele teve como Bíblia. Atanásio, tá? E na porção do Novo Testamento são incluídos todos os 27 livros que nós reconhecemos agora. Esses são a fonte da salvação, escreveu Atanásio. Então Atanásio, um pai da igreja já em meados do século III, século IV,
ele aceitou esses 27 livros que nós temos hoje, ou ao contrário, né? Então praticamente nós temos 27 livros, o qual Atanásio tinha a ideologia serem a fonte da salvação, né? Foi o Espírito Santo que revelou para Atanásio, é verdade. Ele espiritualizou lá, ele viu lá e o Espírito Santo falou com ele e ele, né? Foi assim. Gregório de Nazianzo, morreu em 390 depois de Cristo, também publicou uma lista que omite Apocalipse, como fez Cirilo de Jerusalém, e totalmente ao término do século IV, Isidoro fala do cânon da verdade como escritura divina. Durante um tempo considerável, o livro do Apocalipse não foi aceito nas igrejas palestinas e sírias. Oh, coitadinho do livro do Apocalipse, por que será, hein? Atanásio ajudou para a sua aceitação na igreja de Alexandria, porém algumas diferenças de opinião continuaram. A igreja da Síria não aceitou todas as epístolas católicas. E para fechar aqui o assunto, Concílio de Cartago, Jerônimo e Agostinho. O Concílio de Cartago, em 397, decretou que os livros que não estavam inseridos na Bíblia não deveriam ser lidos nas igrejas e nem considerados como escrituras divinas. Isso no Concílio de Cartago, tá? Em 397 depois de Cristo, tá bom? Depois que os apóstolos todos morreram. Então o que é que se coloca? Ó, se não oficializar um cânon aí e depois algum outro livro entrar, não é considerado, tá? Aí vamos ver o comentário que veio. Depois que houve um empenho para atestar a unanimidade, mesmo assim houve divergência de julgamento. Os livros que tinham variado por esses séculos eram o Apocalipse e as 5 epístolas católicas, ou seja, não fazia parte. O avanço do cristianismo por Constantino teve muito significado para a recepção do grupo inteiro dos livros em sua época. Continuando a leitura, a tarefa que o imperador deu a Eusébio para preparar 50 cópias da Escritura Divina estabeleceu um padrão que ao seu tempo deu reconhecimento aos livros que até então eram duvidosos. Então existiam os livros duvidosos, então ele manda fazer cópia, oficializa, para que esses livros que vocês têm dúvida, acabam tendo a certeza deles, ou se não tem certeza, tem dúvida, então acaba tirando fora, né? Foi o que aconteceu com muitos livros aí, tá certo? Como Pastor de Hermas e tudo mais. No oeste, Jerônimo e Agostinho eram os protagonistas na determinação do cânon. A publicação da Vulgata fez determinar o assunto, né? E para encerrar, a conclusão que se chega é que o elemento humano fora o envolvimento no processo inteiro de formar o Novo Testamento. Ninguém disputou um domínio providencial de tudo. É bom ter em mente que todos os livros não têm o mesmo título no cânon até a sua história de atestação, tá? Porém, claro e cheio e unânime, foi deste o princípio, o julgamento nos evangelhos, Atos, as epístolas de Paulo, 1 Pedro e 1 de João. Então está aí, gente, um estudo aí bacaninha para vocês aí refletirem um pouquinho sobre essa história, um pouquinho do cano aí, como foi esse processo, porque as pessoas acreditam que quando Jesus morre, os apóstolos já estão com os 27 livros ali fechados no Novo Testamento, eles colocam a Bíblia debaixo do braço, é o que muitas pessoas acreditam, né? E o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo saca a Bíblia debaixo do braço, como muitos saía pregando por aquela época, né? Então depois que eles morreram, as pessoas acreditam que a Bíblia estava debaixo do braço e as pessoas deram continuidade na pregação. Gente, nada disso existiu, tá? Por meio que naquela época era rolo, tá? Bíblia, livro confeccionado, né? Então, um livro confeccionado só veio existir após a invenção da máquina tipográfica por Gutenberg, tá? Isso 1500 depois de Cristo, tá bom? Então eles não ficavam lá com rolo para lá e para cá não, tá bom? Então eles não faziam igual nós fazemos 27 rolos aqui, vamos dar com os 27 rolos a palavra santa divina de Deus, né? Não, isso não existia, pelo contrário. Existiam vários rolos, tá? De todos os apóstolos escreveram. Então se passava para cada grupo em determinado local e localização. Então não existia Novo Testamento, tá? E quando eles escreveram também, não escreveram pensando que ia ter um livro hoje que nós chamamos de Bíblia. Esquece isso também. Então você sabe que é esse livro, essa canonização, esses 27 que vocês têm hoje, eu vou falar a datação de quando foi isso, que eu vou fazer um vídeo um pouquinho sobre a história da canonização do livro do Apocalipse, que foi o livro mais discutido e mais disputado para fazer parte do cânon. Por isso que está essa briga hoje aí. Então, só para vocês saberem, então, voltando e resumindo, quando os escritores escreveram, não tinham ideia de compor esses 27 livros, que é o Novo Testamento que nós chamamos, e quando eles escreveram nessa intenção.
Segunda questão, existiam muito mais cartas, muito mais livros que circulavam naquela época, isso era comum, era normal. Cada pai da igreja, após a morte dos apóstolos, cada um aderiu àquilo que se comovia a ele, aquilo que satisfazia o seu ego. Então você viu que uns aceitavam tal coisa e o outro não. Sempre foi assim e nada mudou. Eram essas brigas idiotice deles também. Então depois que foi chegando perto da oficialização, quando foi fazer a Vulgata, quando cria-se a Vulgata, já tinha que ter alguma coisa já estabelecida, fechada e canonizada, que foi simplesmente uma regra humana. Então esquece regra, esses 27 livros como inspirado, tá? Então se esses 27 é inspirado e os outros são apócrifos, quem falou isso foi Deus? Não, foi o homem quem fez, tá certo? Então vai essa historinha para vocês, até a próxima e tchau, tchau.